esse tema, o tema do compromisso de compra e venda, seus aspectos teóricos, relevantes para a prática, evidentemente, esse tema é um tema que me é muito caro. Me é caro porque eu tive a oportunidade, a convite do nosso vice-presidente, Mário Luiz Delgado, de escrever um artigo sobre ele. Depois eu vou deixar meu e-mail, disponibilizar meu e-mail para vocês. Teria o maior prazer em enviar esse artigo, no qual eu trato sobre esse contrato tipicamente brasileiro. Qual é o interesse do compromisso de compra e venda hoje? Como o Dr. César muito bem lembrou, nós vivemos um boom no Brasil. E principalmente um boom imobiliário. Eu li uma revista especializada em imóveis. O preço de imóveis em certas regiões chegou a 300%, o que é realmente um absurdo. Eu moro num bairro de São Paulo chamado Vila Mariana, aqui perto. Eu lembro que quando eu era garoto, sei lá, logo Plano Real, tal, o imóvel valia lá na minha rua mais ou menos 150 mil reais, 200 mil reais. Hoje, o mesmo imóvel está avaliado em 600 mil reais, o que é algo realmente preocupante. E eu dizia assim, poxa, eu quero comprar apartamento, isso deve ser uma bolha, né? E não é bolha. No Brasil o problema é esse, nós não temos uma bolha, esse preço não vai esvaziar, o mercado tem só a se aquecer. Pelo menos é essa a previsão dos economistas. Confiemos, né? Confiemos nos economistas ou não. Mas fato é que há um crescimento no preço pela velha lei da oferta e da procura. As pessoas estão comprando mais imóveis, o crédito está facilitado e as pessoas vão continuar realizando essa compra e venda. E como que se dá essa compra e venda? Olha, meus caros, eu não tenho um dado concreto para dizer para vocês, mas eu posso dizer que, na enorme maioria dos casos, através de compromissos de compra e venda. Por que através de compromissos de compra e venda? Qual que é a base desse negócio jurídico? Qual que é o fundamental nesse negócio jurídico? Ele gera, meus caros, uma venda, uma alienação segura. Segura para ambas as partes. Tanto o comprador tem a segurança que, ao final, receberá a propriedade do imóvel, quanto o vendedor a segurança de que receberá o valor. O que acontece? O compromisso de compra e venda se estruturou por conta de uma situação. A primeira legislação que nós tivemos acerca do compromisso de compra e venda foi o Decreto-Lei 58 de 37. Decreto-Lei 58 de 37. Por que surgiu esse Decreto-Lei? Olha o que acontecia. As pessoas queriam comprar imóveis. E não tinham dinheiro para pagar à vista. O que o vendedor fazia? O vendedor dizia o seguinte, olha, você me paga em parcelas e, ao final, eu te outorgo a escritura. É com a outorga da escritura que se dá a alienação. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Com a outorga da escritura, eu lhe dou, quitou a última parcela, eu lhe outorgo a escritura. E formalizavam isso num contrato, sem grandes problemas. O que acontece? Quando se chegava ao final, ao termo daquele contrato, ou seja, quando havia o último pagamento, nós estávamos diante da seguinte situação. Aquele imóvel pelo qual o sujeito pagou 100, estava valendo 300. O que o vendedor fazia? Se arrependia, juridicamente, tá? Se arrependia, dizia, olha, eu não quero mais te outorgar, te pago a multa. Valia a pena pagar a multa. E ele pagava a multa, aquele sujeito ficava com o quê? Com um valor insuficiente para comprar um imóvel na mesma situação. E isso começou a gerar o quê? Um problema social terrível. Um problema social, sem sombra de dúvida, terrível. As pessoas não tinham segurança na aquisição de imóveis. E notem, né, como o nosso querido Miguel Reale, professor Miguel Reale, tinha razão. Direito, e eu estou a cada dia mais convencido disso, eu sempre digo aos meus alunos, direito é fato, valor e norma. Sem sombra de dúvida. Diante desse fato, né, esse abuso, real abuso do direito, era uma forma típica de abuso do direito dos vendedores,
É um fato. A sociedade realizou um juízo de valor. Não é possível que fique assim. Dessa valoração do fato, resultou esse momento normativo, que foi o Decreto 58 de 37. Eu vou pedir licença para ler para os senhores, evidentemente que não todos, mas 2 ou 3 considerandos do decreto, só para que vocês notem qual foi a mens legis aqui. Por que surgiu esse decreto? Olha lá. Considerando o crescente desenvolvimento da loteação de terrenos para venda mediante pagamento do preço em prestações. Considerando que as transações não transferem o domínio e permite a qualquer das partes arrepender-se antes de assinada a escritura. Considerando que esse dispositivo deixa praticamente sem amparo numerosos compradores de boa-fé. Vocês estão entendendo? Então, pela natureza desses considerandos, nós já percebemos que o intuito do decreto 5837 foi permitir segurança. E como que se deu essa segurança através do decreto 5837? Através da vedação do direito de arrependimento. E o decreto trouxe a seguinte novidade para o nosso ordenamento. O compromisso de compra e venda registrado gera direito real. Diz o decreto textualmente, o compromisso de compra e venda, uma vez registrado, gera ao comprador direito real de aquisição. E aqui nós já temos uma controvérsia sobre se isso é ou não um direito real efetivamente. Mas vamos trabalhar ao longo do nosso bate-papo aqui. Após o decreto 5837, surgiu a Lei 649 de 49, que simplesmente estendeu a eficácia desse decreto, a abrangência desse decreto, para imóveis pagos à vista. Tá? E o que acontece? Depois nós tivemos a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, Lei 6766 de 79, que, na minha opinião, trouxe a maior inovação, que eu vou trabalhar com vocês no momento oportuno, evidentemente, não vou dar agora o charme final da palestra. 6766 de 79. E qual que é o grande problema que nós temos que, de logo, enfrentar aqui? O que é o compromisso de compra e venda? O que é esse compromisso de compra e venda? Qual a sua natureza jurídica? E essa pergunta não é uma pergunta acadêmica. Eu tenho cuidado de alertar isso aos senhores, para que não pareça que é uma mera discussão acadêmica. A natureza jurídica do compromisso de compra e venda é altamente controvertida. É altamente controvertida e gera repercussão na prática aos montes. Vejam os senhores o seguinte, se procurarem a doutrina clássica, a doutrina mais tradicional, eles dirão o quê? O compromisso de compra e venda é um contrato preliminar ou um pré-contrato. É um pré-contrato. Já ouviram isso ou não ouviram? E o que significa dizer que aquilo é um contrato preliminar ou um pré-contrato? Eu já alerto aos senhores que o termo pré-contrato não é um termo feliz. Porque pré-contrato é aquilo que vem antes do contrato. Ora, se o que vem antes do contrato é um contrato, é melhor chamá-lo de contrato preliminar. É um rigor terminológico aí que ajuda a entender as questões práticas. Né? Então veja, qual que é a grande característica do contrato preliminar? O contrato, meus caros, seja ele qual for, estipula obrigação, sim ou não? E as prestações do nosso país são de dar, fazer ou não fazer. A grande característica do contrato preliminar é que o fazer consiste na realização de um outro contrato. Esse é o grande segredo. Então, quando nós estamos diante de um contrato preliminar, nós estamos diante de um contrato que obriga os contratantes a celebrarem no futuro outro contrato. Outro contrato. Então, notem, eu tenho, de um lado, essa posição, por exemplo, do nosso grande professor Silvio Rodrigues, que diz que o compromisso de compra e venda é um pré-contrato ou contrato preliminar. Por outro lado, nós temos a opinião com a qual me filio, já adianto aos senhores, do professor José Osório Azevedo Júnior, que diz o quê?
o compromisso de compra e venda é um contrato pronto e acabado. É um contrato pronto e acabado, delimitado em todos os seus termos. Agora eu vou dizer uma coisa. Qual é a diferença entre dizer que o contrato preliminar é aliás, que o compromisso de compra e venda é um contrato preliminar ou dizer que ele é um contrato pronto e acabado? Toda a diferença. Imaginem os senhores no dia a dia forense que vocês têm que executar um contrato desse. Ora, se ele for um contrato preliminar, qual é o pedido que os senhores vão ter que fazer? Ora, o pedido é o facere, é o fazer. Fazer o quê? Um novo contrato. Ora, e agora, se você estiver diante do contrato pronto e acabado, o pedido é do quê? De execução daquele contrato já delineado nos seus termos. Então, por uma questão de natureza jurídica que, num primeiro momento, pode parecer acadêmica, você pode levar, por exemplo, uma improcedência da sua ação. Seja qual for a posição que você defenda, é fundamental, e isso eu sempre alerto a quem me ouve, que você comunique ao magistrado a sua posição. E ilustre quais as consequências de cada uma das posições. E busque convencê-lo de que a posição que você defende é acertada. Evidentemente. Porque pode acontecer do magistrado ter o posicionamento no sentido de que o compromisso de compra e venda é um pré-contrato. Então você precisa convencê-lo do contrário. Ou vice-versa. Exatamente, tem que se antecipar sem sombra de dúvida. Então vejam, por que o compromisso de compra e venda, e aqui eu já externo minha opinião, e ao final eu vou abrir para bate-papo, por que o compromisso de compra e venda não é um contrato preliminar? Ele não é um contrato preliminar porque ele não deixa espaço de complementação para as partes. Ele já é um contrato delineado em todos os seus termos. Essa é a grande questão. E aqui eu invoco as lições do professor Alcides Tomazetti Júnior, na sua tese de doutoramento, infelizmente não publicada, em que ele fala justamente sobre a execução do contrato preliminar. E qual que é a grande característica do contrato preliminar? É um contrato em que se estabelece de forma aberta a realização do contrato no futuro. Para que nós tenhamos um contrato preliminar, é fundamental que deixemos algo a completar num contrato futuro. Do contrário, teríamos aquilo que Orlando Gomes chama de circuito inútil. Circuitos inúteis. Por quê? Eu celebraria um contrato cujo objeto é a celebração do mesmo contrato de forma idêntica. O que, evidentemente, seria uma perda de tempo e, consequentemente, um absurdo lógico. Então, o melhor entendimento, no meu modesto ponto de vista, é no sentido de entender que o compromisso de compra e venda é um contrato pronto e acabado. Nesse sentido, invoco José Osório Azevedo Júnior, professor José Fernando Simão, invoco o Barbosa Lima Sobrinho, tem um trabalho excelente sobre compra e venda, entre outros que se debruçaram aí mais nitidamente sobre o tema do compromisso de compra e venda. Tá claro? Fixado, então, ao menos nesse momento, a sua natureza jurídica, eu queria trazer mais algumas questões para os senhores. Pois bem, se o compromisso de compra e venda é um contrato pronto e acabado, que contrato é esse? Que contrato é esse pronto e acabado? Qual a natureza jurídica desse contrato pronto e acabado? E aqui eu tenho uma opinião que num primeiro momento vai chocá-los. É uma opinião que eu acho que se eu contasse para minha mãe, ela infelizmente não é da área do direito, então ela não vai entender muito bem, mas ela não concordaria comigo. Tamanha é o meu isolamento nesse espaço. O compromisso de compra e venda é um contrato de compra e venda. É uma espécie de contrato de compra e venda. Até aqui, sem grandes polêmicas. Agora, a polêmica é a força desse contrato de compra e venda especial, do compromisso de compra e venda, é, no meu entendimento, repito, isoladíssimo, translativa.
E olha o problema que nós temos aqui. Olha o problema que nós temos. Por que essa minha opinião é completamente isolada? Porque nós seguimos o sistema romano-germânico, em que a transmissão inter-vivos das coisas se dá, se a coisa for móvel, através da tradição. E se a coisa for imóvel, através do quê? Transcrição ou registro. Eu estou com o senhor, viu? Eu gostava mais do termo transcrição. Mas mudaram para registro, né? Vamos fazer o quê? O que acontece aqui? Então as coisas móveis se transferem intervivos com a tradição. As imóveis com o registro. E aqui eu já queria fazer um alerta para os senhores. A alienação, o que é alienar? Né? As pessoas falam vender, doar. Não é. Alienar, meus caros, é fazer alheio. Alienar é fazer alheio. Alienar é transferir de uma esfera jurídica a outra. O contrato ordinário de compra e venda, o contrato de doação, não faz alheio. Quem vende não aliena. Quem vende promete alienar. E é bom que se diga isso desde logo. Se nós analisarmos o tipo do contrato de compra e venda no Código Civil, lá está escrito o quê? Pelo contrato de compra e venda, uma das partes se compromete a transferir a outra a propriedade de uma coisa em troca de dinheiro. Então, pelo contrato de compra e venda, eu não transfiro. Eu prometo transferir. E isso tem uma série de uma relevância prática absurda em inúmeros casos. Por exemplo, contrato de locação. A alienação do imóvel, fala a lei de locação. Será que a alienação é quando eu assino o contrato de compra e venda? Não, com registro. E aí, uma série de outras situações. Eu entendo que a configuração do compromisso de compra e venda no Brasil é tão diferente, é tão peculiar, que há sim, nesse negócio jurídico, força translativa. Força translativa. E isso eu não tirei do nada. Eu me baseei basicamente em Barbosa Lima Sobrinho, Darcy Bessoni e José Osório Azevedo Júnior. Eles não chegaram às últimas consequências do posicionamento, mas me permitiram chegar. Por quê? Notem os senhores. Quando nós definimos o direito de propriedade, nós o fazemos através de um conceito compreensivo. O que significa isso? Através daquele conceito, eu incluo vários elementos. Quem é o proprietário? O proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver. Através da definição do proprietário, eu consigo dar uma noção até que bem exata do que é a propriedade. Eu posso dizer aos senhores que a propriedade é o direito real sobre coisa própria, que permite ao seu titular, que atribui ao seu titular, os poderes de usar, gozar, fruir, né? Sinônimos, dispor e reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente possua ou detenha. Então notem, o proprietário, quando é proprietário pleno, pode usar, gozar, dispor e reaver. Vamos fazer aqui com os senhores um exercício mental. Suponhamos que seja firmado um compromisso de compra e venda devidamente registrado, que confira, então, oponibilidade erga omnes. Não se preocupe que eu vou trabalhar com vocês a ideia do contrato não registrado e quais os efeitos do registro. Então, só para que nós tenhamos um exercício mental aqui. Eu tenho um compromisso de compra e venda registrado. Muito bem, registrado. E eu tenho a seguinte situação. O sujeito se emite na posse. O comprador entra na posse do imóvel. Tá certo? Quando ele entra na posse, ele começa a pagar as prestações. Se ele está na posse, senhoras e senhores, quem é que está usando? Ele ou o vendedor? O vendedor é o dono, não é? Segundo a doutrina tradicional, o vendedor é o dono. Quem está usando não é ele? É. Pergunto aos senhores, se esse compromisso de compra e venda está registrado, eu, vendedor, consigo alienar para outra pessoa? Consigo ou não? Não consigo. O compromissário, comprador, consegue ceder os seus direitos? Não consegue? Não consegue ceder? Consegue ceder, claro que ele consegue ceder. Então veja, salvo cláusula contrária, evidentemente. Mas eu posso, e a maioria dos contratos permite isso, sem grandes problemas. Até pagando uma taxinha, né? Lembra aqui o doutor César? Nem sempre uma taxa módica, né?
Mas permite aí. Veja, o compromissário comprador pode alugar esse imóvel? Pode ou não pode? E o vendedor pode alugar? Não, então veja, o vendedor não está usando. O vendedor não está gozando, sim ou não? Não está usando nem está fruindo. Em contrapartida, o comprador está usando e está fruindo? Está ou não? Está. Outra, nós vimos que ele não pode expor. Vimos que o compromissário comprador, em tese, pode ceder os seus direitos, o que não deixa de ser... que não deixa de ser um início de disposição. O que não deixa de ser um início de disposição. Então vejam só. Aquele vendedor poderá reaver a coisa do comprador enquanto ele estiver pagando em dias parcelas? Não. Então veja, celebrado esse contrato, eu quito todas as parcelas. Quitei todas as parcelas. O que resta ao vendedor? O colega me diz assim, exatamente uma frase que eu li, se eu não me engano, em José Osório Azevedo Júnior. O colega diz assim, eu digo, o que resta ao comprador? O colega diz, a obrigação, veja, não resta um direito a ele. O colega já matou a charada. A obrigação de transferir o imóvel, de outorgar a escritura. Existe algum direito cujo núcleo é composto de uma única obrigação? Um direito, olha que contradição em termos, né? Olha que contradição. Um direito cujo conteúdo é uma obrigação? Vocês estão entendendo? E eu vou mais longe que o meu colega aqui. Eu vou mostrar para os senhores, ou pretendo demonstrar para os senhores, que sequer a obrigação de transferir ele tem. Dependendo do caso concreto. Sequer a obrigação de transferir. Sabe o que ele tem ali? Um flatus vocis. Um sopro de voz. Ele não tem nada. Ele tem uma quimera, na linguagem desses professores que citei. Uma mera quimera. É um nada jurídico. Ele tem um nada jurídico. Em contrapartida, quem é que tem todos os poderes dominiais? O comprador. Então veja que nós estamos diante de uma situação em que o sujeito que é tido dogmaticamente, né, como dono, tem um vazio na sua esfera jurídica. Enquanto aquele que é tido como mero titular de expectativa, ou direito expectado, numa linguagem um pouco mais técnica, tem todos os poderes. Então, me parece que aqui, eu não posso tergiversar para a realidade econômica que subjaz a esse contrato. Ora, é claro que se eu estiver diante de um compromisso de compra e venda quitado e registrado, os poderes dominiais foram transferidos ao comprador. E se os poderes foram transferidos a ele, eu não posso recusar, embora meu espírito até um pouco positivista, reconheço, diga, Maurício, as coisas só se transferem com um registro. Mas aqui eu preciso violentar esse entendimento para dizer o quê? Dono é o compromissário comprador. Dono é o compromissário comprador. E aquela situação? Quem registra, quem não registra não é dono. Então, o colega vem aqui com uma frase, né, que é... O colega vem com uma frase famosa, né, uma frase que a gente ouve desde que a gente ingressa na faculdade. E aquela frase, doutor, ele me pergunta, eu repito porque às vezes o pessoal que está nos assistindo por câmera, né, não tem como ouvi-lo. Ele diz aqui, e aquela frase, quem não registra não é dono? Tem essa frase, não tem? Só que eu digo, essa frase tem uma cláusula de abertura, uma cláusula na linguagem de Alexis, que comporta uma cláusula de exceção. Quem não registra não é dono, salvo no caso do compromisso de compra e venda, em que aquele já é dono. Eu digo isso, essa afirmação do senhor é um dogma, no sentido técnico da palavra. Um dogma posto pela dogmática jurídica, cuja função é pôr dogmas, para que nós possamos trabalhar. Então a questão é, eu tenho uma realidade econômica que não pode ser ignorada. Se diante dessa situação que eu tenho, e narrei para os senhores, eu considerar que o vendedor ainda é dono, eu preciso perguntar aos senhores, dono de quê? Que dono é esse que não pode usar, não pode gozar, não pode dispor e não pode reaver? Que dono é esse? Gente, até na enfiteuse,
Até na enfiteuse, eu tinha mais poderes do que esse dono. Só que o compromissário contrator aí, o promitente contrator, ele também não pode expor aquele imóvel. E no imposto de transferência, porque quando você vai registrar, você não precisa de recolher IPI. Se eu vou fazer escritura, eu preciso, né? Olha aqui. A questão é complicada. Ele não pode ceder os seus direitos? Pode. Ele cede. Então, a questão é a seguinte, o colega diz, ele não pode ceder. Ele pode. Ele pode ceder aquilo que ele tem. E aquilo que ele tem, no meu entendimento, eu entendo essa resistência, eu entendo perfeitamente essa resistência. Aquilo que ele tem é, no meu entendimento, naquela dada situação, a propriedade. Então, o que ele cede é a propriedade. O que tem o outro? Um mero nome. E eu digo mais, por que eu entendo que a lei do parcelamento do solo urbano é revolucionária? Porque ela traz um dispositivo que permite o quê? O registro do imóvel em nome do comprador com a mera prova da quitação. Com a mera prova da quitação. Então, se eu tenho prova da quitação, eu não preciso sequer, isso na lei 6766, tá? Não é a regra, é nessa lei. Eu não preciso sequer obrigar o sujeito a me otorgar a escritura. Eu, com a prova da quitação, obtenho aquilo que eu quero. Então, veja, o compromisso de compra e venda gera a seguinte situação. Você pode, amanhã ou depois, ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, nós vamos falar sobre ela rapidamente. Você ajuiza uma ação de adjudicação compulsória, e o juiz poderia muito bem, dependendo do caso concreto, extinguir a sua ação sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. Por falta da chamada necessidade. Se você junta toda a quitação, todos os comprovantes de quitação, e o caso se subsume à lei de parcelamento do solo urbano, o juiz poderia, não deveria. Porque tem sempre que dar o provimento jurisdicional, eu acho, em sendo possível. O juiz poderia muito bem extinguir o seu processo, a sua ação, sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. Ora, você pode conseguir aquela vantagem sem qualquer recurso ao judiciário. Para que pedir ao juiz? Aquele vendedor não tem mais sequer obrigação. É um completo vazio. Então, o que gera isso, né? O que acontece aqui? O seguinte, quando eu estou, por exemplo, num condomínio edilício, em que estabelece-se ali uma verdadeira micro-sociedade democrática, tá certo que o voto é censitário. É voto censitário, por definição. Mas aquela micro-sociedade democrática, quem é que tem poder de voto? Quem é que tem poder de voto? Na origem da democracia era só o cidadão romano homem, né? Naquela micro-sociedade democrática, quem só tem direito ao voto? O dono. Não é verdade? É o dono. Agora, o compromissário comprador tem ou não tem direito ao voto? Tem de ter, e o Código reconhece. E o Código reconhece. Notem os senhores que no artigo 1335, se eu não me engano, só um segundinho. 1334, me perdoem, tá? O 1334 estabelece lá no seu parágrafo 2º. São equiparados aos proprietários, para os fins desse artigo, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas. Tá certo? São equiparados aos proprietários. E tem de ser. Tem de ser. Ubi edem ratio e ibi edem jus. Onde há a mesma razão, devo aplicar o mesmo direito. Se ele tem todos os poderes, ele que assuma todos os deveres correlatos. E quando eu digo isso, outro dia me procurou um cliente para que eu advogasse para ele na seguinte situação. Ele dizia, Maurício, senhor, ouve essa aí que o senhor vai gostar. O senhor vai gostar. O cliente me procurou e disse assim, Maurício, eu estou devendo condomínio, só que tem o seguinte, o imóvel está no nome
do vendedor. Eu falei, mas você já pagou já. Só que eu não registrei ainda. Por quê? Porque eu estou sem grana. É caro fazer isso. Então, como quem não registra não é dono, a frase dele foi essa. Ele é um engenheiro, vejam só. Como quem não registra não é dono, eles deviam cobrar dele, não deviam? Então eu falei, eu não vou falar isso, tá? Eu tenho texto escrito sobre isso, dou aula para turmas de juízes, quer dizer, eu morreria de vergonha se alguém que foi meu aluno fosse julgar um caso e falasse, ô professor, tá uma beleza aqui, hein? Uma coisa na aula, outra coisa. Então eu falei, ó, eu não posso dizer isso. E sabe quem mais não diz isso? O STJ. O STJ, senhoras e senhores, pacificou o entendimento de um compromissário comprador poder figurar no polo passivo da ação de cobrança. Ora, e a obrigação condominial é tipicamente uma obrigação propter rem. Ora, propter rem não é aquela que surge da titularidade de um direito real? Que direito real é esse? Se não o de propriedade. Se não o de propriedade. Deu para entender? Então essa situação é uma situação consolidada. E digo mais, eu fazia uma pesquisa, não importa, né, César? O César, que é professor como eu, sabe que a gente pode dar aula 20 vezes sobre o mesmo tema. A gente sempre prepara, não tem jeito. E eu fazia uma coletânea de julgados para falar com vocês aqui, e a questão está tão consolidada no STJ, que o STJ inverteu o posicionamento. Olha o que o STJ disse em mais de uma decisão. O vendedor que consta como dono, eventualmente pode ser cobrado. Notam a virada? Aquele que consta como dono, eventualmente pode ser cobrado. Quando não deu ciência ao condomínio daquele negócio. Então ele eventualmente pode ser cobrado. O que o STJ está querendo dizer é que quem deve realmente ser cobrado é o comprador. Que a partir de agora eu paro de chamar de promitente comprador. Chamo de comprador. Exatamente. A doutora lembra uma questão que, no Brasil, é super problemática. Nós herdamos dos nossos irmãos portugueses muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Mas herdamos algo que, no meu sentir, é péssimo, que é a burocracia. E em matéria de cartório, eu falo isso, eu leciono para alguns alunos que têm cartório, fazem cursos de atualização, e para alguns alunos que têm cartório e querem novos cartórios, aí curso preparatório. Eles dizem, Maurício, para a gente, quando a gente passa no concurso e assume um dado cartório, a Constituição, que era o documento mais importante, deixa de ser. Falei, como assim? Passa a ser muito mais importante para a gente as normas da corregedoria. Então aquele livrinho para eles é a Bíblia. É a Bíblia. Eles andam com aquilo embaixo do braço, eles fazem o que está ali. Então nós temos realmente várias distorções. Claro que o princípio da continuidade dos registros exige uma seriedade naquela forma a fim de permitir segurança. E realmente você não vai conseguir registrar uma penhora. Você não vai conseguir registrar. Mas você pode fazer o quê? Você pode distribuir as ações, o que equivale a um aviso a eventual comprador de que há aquele gravame pendente sobre os direitos do comprador. É um completo... A colega diz aqui uma frase que parece tomada de mim. É um contrassenso do sistema, sem dúvida. Mas esse sistema do compromisso de compra e venda é um sistema a fazer-se. É um sistema que vem evoluindo. Vem evoluindo. E eu tenho fé, e aqui eu tenho fé, que esse sistema vai evoluir a ponto disso ficar tranquilo. E atribuir-se todos os direitos, eu duvido que digam que ele é dono. Porque isso seria uma revolução. Eu duvido que cheguem a dizer isso. Mas vão se atribuir ao comprador todos os direitos. E eu acredito que o sistema chegue nisso. Mas notem, só porque você fez uma provocação interessante, quando você distribui as ações, isso passa a ser aferível através de certidões. E o sujeito para de poder alegar boa-fé. O princípio da boa-fé objetiva diz o quê, né?
contra a certidão de registro público, eu não posso alegar boa-fé, porque isso equivale a má-fé. Agora, quem aqui compraria um imóvel sem pedir certidões de distribuição de ação? Ninguém, né? Nós pedimos as cíveis e pedimos também principalmente as trabalhistas, né? Principalmente as trabalhistas. São 12 certidões, tá mais ou menos. O colega diz aqui, 12 certidões. Agora, a questão que se põe é a seguinte: cabe a nós, realizadores do direito, né? Cabe a nós, realizadores do direito, o doutor César, com razão, diz que não gosta da expressão operador do direito. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Operador parece um mecânico, operador de máquina. Melhor o realizador, né? Cabe a nós, realizadores do direito, achar mecanismos para preencher as lacunas do sistema. Eu não posso fazer penhora? Então eu aviso todo mundo, publico no jornal, mando uma carta com aviso de recebimento para todo mundo. Você entendeu? É claro que isso é uma medida de pouquíssima economia jurídica, mas nós trabalhamos com aquilo que temos. Nós trabalhamos com aquilo que temos. E vai da criatividade dos senhores. Eu tenho um amigo juiz que quando ele quer citar a pessoa e o réu se esconde, ele manda uma carta com aviso de recebimento, sem qualquer timbre do judiciário. Ele paga, ele manda, o sujeito abre, se dá para o citado. Quer dizer, é um juiz que está preocupado com a realização do direito, com a efetiva realização daquela situação. Então, quando você for propor a ação, se não for de licitação, você vai logo do litisconsórcio e você está seguro. Desculpe. Você se vale do litisconsórcio, no caso. Se não for difícil, né? O colega aqui dá uma ideia. E existem centenas de ideias que a criatividade de vocês certamente trará aí para o caso concreto. Pois bem, voltando aqui e superada essa questão, vamos dificultá-la. Qual é o papel do registro do compromisso de compra e venda? Qual é o papel do registro? Veja, a norma paradigma que eu quero trabalhar com vocês é a do 1417. Olha o que diz lá. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, isso é interessante, e registrada no cartório de registro de imóveis, eu vou repetir, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Direito real à aquisição do imóvel. Aqui nós temos um problema. O registro no compromisso de compra e venda foi fonte de celeuma. O que se entendia? Pré-Código de 2002. Isso vem no Código de 2002, tá? Não tinha dispositivo correspondente no Código de 16. O que se entendia pré-Código de 2002? Ora, se o sujeito não registrou o compromisso de compra e venda, ele não tem a vantagem da adjudicação compulsória. Ele não pode obrigar o vendedor a, uma vez quitado o compromisso, otorgar-lhe a escritura. Ele carece de um requisito para a propositura dessa ação. Isso está correto? Eu até dizia, alguns juízes, pasmem os senhores, eu tive problema com isso 2 vezes, uma vez em Minas Gerais, uma vez aqui em São Paulo, em que o juiz, após a virada da jurisprudência, continuava exigindo registro para que houvesse adjudicação compulsória. Então eu queria bater um papo com os senhores, rapidamente, sobre o papel do registro no direito brasileiro. Eu, evidentemente, precisaria de 15 horas para dar uma noção básica do registro, evidentemente. Mas eu posso, em apertadíssima síntese, dizer que o registro no Brasil tem uma de 2 funções. Ou ele é constitutivo do direito, vale dizer, condição sine qua non para o surgimento do direito, ou ele é meramente declaratório. Meramente declaratório de um direito. Quando nós falamos na alienação de imóveis, o papel do registro é o quê? Permitir a alienação. Então o registro é condição sine qua non da alienação. Sem o registro, não me torno dono. Em algumas outras situações, o registro serve simplesmente para
aclarar uma dada situação. Pensemos no registro da sentença que reconhece a uso capião. Ora, quando eu tenho uma sentença de uso capião, a sentença de uso capião constitui a aquisição da propriedade ou declara a aquisição da propriedade? Declara. Isso, Pedro Nunes se batia contra isso, né? No passado, mas isso é mais do que pacífico hoje. A ação de uso capião tem natureza declaratória. Eu declaro que num dado momento temporal houve aquisição da propriedade. Neste caso, a sentença o registro simplesmente será declaratório. Ou, no caso da sucessão causa-mortes, o registro é o quê? Declaratório daquela aquisição no momento da abertura da sucessão. E mais um sem número de exemplos. Qual é o papel do registro no caso do compromisso de compra e venda? Qual é o papel dele? O senhor já deve saber minha opinião. A minha opinião é de que ele é meramente declaratório. Meramente declaratório. E essa opinião era minoritária no passado, e se tornou majoritária. Inclusive a súmula do STJ nesse sentido. Eu vou ler para vocês a súmula. Eu só preciso de um detalhe para ler, achar. Eu separei aqui, peraí. Ó, 70... Não é, 200 e alguma coisa, quer ver? Eu marquei aqui. Tem 3 súmulas, é 239. 239. Do STJ, perdão. Súmula 239 do STJ. Olha que lindo esse dispositivo. Essa súmula é linda. Olha o que ela diz aqui, ó. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Vou ler de novo. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Deu para entender? Então veja, qual é o problema? Essa súmula 239, ela é pré-Código Civil 2002. Ela é pré-Código Civil 2002. E o que acontece aqui? Claro que há uma pequena mudança legislativa, as pessoas já dizem o quê? Ah, mudou tudo. O 1417 foi vazado, no meu entendimento, de forma atécnica. Porque uma leitura apressada do 1417 faz entender o quê? Que é fundamental o registro. Diz lá, ó, mediante promessa de compra e venda, e registrada no cartório de registro de imóveis. Então, e é conjunção aditiva. Eu acrescento um requisito. Daí alguns juízes insistirem em que o compromisso de compra e venda há de ser registrado. E como nos defendemos disso? Nos defendemos da seguinte maneira. Existe um princípio contratual, e o compromisso de compra e venda, já disse, é um contrato. Disse mais, é um contrato de compra e venda. E disse muito mais, disse que é um contrato de compra e venda com força translativa. Que o professor Simão ouve isso, ele quer quase me matar. Meu orientador. Ele não está aqui, é meu orientador no... Meu orientador no mestrado quer me matar. Ele fala, você está ficando maluco de falar um negócio. Eu falo, então qual que é a opinião? Por que não é, eles? Não é porque não é, quer dizer, né? Mas o que acontece aqui? É um contrato, certo? E quando nós falamos em contrato, nós falamos do princípio da autonomia privada. O que significa autonomia privada? Possibilidade de autorregulamentar os próprios interesses. Então, se eu quero contratar com o meu amigo César, eu tenho um ato de liberdade que só será levado a efeito se ele, através de um ato dele de liberdade, também o quiser. Perfeito? Como corolário da autonomia privada, nós temos um princípio assaz importante, que é o princípio da relatividade dos efeitos. Princípio da relatividade dos efeitos. Nós dizemos o quê? Contractus res inter alios acta. Tertium nec nocet nec prodest. O que significa isso? O contrato é coisa entre as partes. Aos terceiros não beneficia nem prejudica. E olha como isso é lógico. O contrato não pode prejudicar terceiro.
via de regra, né? Nós temos exceções, como a tutela externa do crédito, mas é objeto de outra palestra, outro bate-papo. Claro que o contrato, em regra, não pode vincular terceiro. Se o contrato é um ato de autonomia privada, como que o meu ato de autonomia privada, unido ao ato de autonomia privada do César, pode gerar, por exemplo, uma obrigação para o doutor que aqui nos assiste? Seria impensável. Então, o que acontece? O registro, em sede contratual, tem sempre uma função. O registro, em matéria contratual, tem sempre uma função. Qual é a função? Extensão de eficácia. Extensão de eficácia. Eu explico, vou ser mais claro. Quando eu celebro um contrato, eu tenho um contrato entre João e o José, para fugirmos do Tício e do Mévio, né? Quando eu tenho um contrato entre João e José, quem pode exigir de José é João. E quem pode exigir do João é José. Então o contrato tem força entre aquelas partes. Eu, Maurício, sou terceiro, eu estou de fora. O que o registro faz em matéria contratual? Estende parte da eficácia daquele contrato a mim. Surge, quando há o registro de certos contratos, a chamada oponibilidade. Eu posso opor o contrato contra outros. O que significa dizer, em outras palavras? Os terceiros não poderão ignorar aquele contrato. Eles não poderão ignorar. Com o registro, há uma presunção de que eles conhecem aquela negociação e devem respeitá-la. Então, o que acontece? Qual é o papel do registro no compromisso de compra e venda? É um papel importantíssimo, sem sombra de dúvida. É proteger o comprador de eventuais alienações, de eventual alienação por terceiro, por parte do vendedor. Porque nada impede que eu faça um contrato, um compromisso de compra e venda por instrumento particular, não registre, certo? Não registra. Se eu não registrei, terceiros sabem da existência dele? Não. Aquele vendedor inescrupuloso faz o quê? Ou às vezes nem inescrupuloso, olha o que pode acontecer. E eu já vi caso, eu não atuei nesse caso, mas eu já vi. O sujeito fez o contrato, colocou na gaveta. Morreu. O filho herdou o imóvel e vendeu para o terceiro. Vendeu e registrou. Quem passou a ser dono? O terceiro. O terceiro. E aí sim, tem lugar a sua máxima. Quem não registra não é dono. E esse aqui registrou, virou dono. O que eu vou fazer? Inês é morta. Não há o que fazer. Ele estava de boa fé. Deu para entender? Então, só um segundinho, eu já te dou a palavra, me desculpe. O registro aqui funciona como tutela da posição jurídica do comprador. Isso e nada mais que isso. O registro aqui tem uma função protetiva do comprador. Ora, se a função do registro é protetiva do comprador, seria uma interpretação absurda entender que a ausência do registro o prejudica mais do que o devido. Então é claro que eu posso exigir interpartes a adjudicação compulsória. Ora, o contrato produz efeito entre nós dois. Pouco importa se há ou não registro, ele tem que cumprir a parte dele. Agora olha a diferença. Se por um acaso, um absurdo, evidentemente, tá? Os cartórios não cometem mais esses erros hoje. É raro que cometam. No passado era comum, né, César? Os cartórios cometiam equívocos. Então, suponhamos que por um equívoco, tá? Isso é dificílimo na prática, mas suponhamos que por um equívoco, eu tenho um compromisso de compra e venda registrado e o vendedor consegue alienar para um terceiro. Eu poderia tomar desse terceiro? Poderia, porque eu tenho registro. Do contrário, não. Ora, interpartes, vale dizer, entre comprador e entre vendedor, o registro não tem eficácia alguma. A eficácia é para terceiros. Então, quando os senhores forem, na atuação prática, defender um caso desse, demonstrem para o juiz o papel do registro. Eu conversava com os magistrados, para os quais eu tive o prazer de lecionar, justamente isso eles diziam, Maurício, nós somos juízes, né? Existe o iura novit curia, nós conhecemos o direito, claro, nós temos que conhecer o direito, mas que direito que nós conhecemos? Essa presunção é iura novit curia, a lei, lei federal. Então, é claro que o juiz, às vezes, conhece tudo de direito de família e não tem um conhecimento profundo
em matéria contratual ou vice-versa. Então, cabe ao advogado, sim, nós temos essa função social de demonstrar, de dar ferramentas ao juiz para que ele decida. A atividade, e nós somos essenciais ao exercício da justiça por isso, cabe ao advogado ajudar a formar o convencimento do juiz. Então nós temos essa função social. E como que nós cumprimos nosso papel de maneira efetiva? Estudando. Fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Batendo papo, inteligência, estudando, pesquisando. Não nos acomodando. Né? Não sendo operadores, sendo realizadores. Tem toda a razão. Então, o senhor queria falar alguma coisa? Só vou pedir uma gentileza para que esses apartes não... pedir para o colega deixar com anotações para o final. Ah, perfeito. Para não te interromper. Não, perfeito. Então, ótimo. E no final eu vou abrir no final, a palavra aos colegas. Bate-papo. E os colegas tudo. vão desenvolver esse bate-papo. Se o colega só puder anotar essas ponderações. Perfeito. Porque eu também tenho algumas. Perfeito. Anota, aí a gente conversa ao final. Perfeito, perfeito. Então, vejam. Nós temos essa situação. Eu vou assentar pontos para que a exposição fique sistematizada. O que acontece aqui? O registro tem eficácia meramente protetiva. Então é possível, sim, o exercício da adjudicação compulsória em face daquele vendedor, independentemente de qualquer registro. Claro isso? Pois bem, segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês. O colega aqui me disse o seguinte: Maurício, quando o compromisso de compra e venda chegou ao seu quase final por quê? Porque o comprador já quitou, falta só a outorga da escritura definitiva. Eu perguntei o que resta a esse vendedor. Ele disse a obrigação de transferir. Vimos que há uma exceção no sistema em que sequer essa obrigação existe. Na lei de parcelamento do solo, a prova da quitação já basta para tanto. Mas no mais das vezes, ele tem sim essa obrigação de outorgar. E se a obrigação é de outorgar, a obrigação é de fazer. Não é a obrigação de fazer? E olha o problema seríssimo que eu quero enfrentar com os senhores aqui. É uma obrigação de fazer, não é? O que aventa o professor José Osório Azevedo Júnior? Vocês podem estar dizendo, Maurício, você já o citou reiteradas vezes. Mas é que o trabalho dele, nesse ponto, a obra dele é sem igual. É a melhor obra, na minha modesta opinião, sobre o tema, então eu cito. Inclusive escrevi o artigo em homenagem a ele, mandei o artigo para ele, não conhecer pessoalmente, ele foi gentilíssimo comigo. É uma grande figura. Então o que acontece aqui é o seguinte. O que aventa o professor José Osório Azevedo Júnior? E se o sujeito não pede a transferência, ou seja, o comprador não pede que o vendedor outorgue a escritura e passa-se o prazo de prescrição? Como é que fica? Entenderam o problema? Hoje, o prazo máximo de prescrição que nós temos no Código, quantos anos? 10 anos. É fácil passar 10 anos aí sem pedir? Facílimo. Nossa senhora, facílimo. Um sem número de casos. E aí, prescreveu o direito? Então o sujeito vai lá e pede, outorgue a escritura. O outro diz, olha, a ação está prescrita. Sua pretensão está prescrita. Deu para entender? É possível que diga isso ou não? O professor José Osório Azevedo Júnior diz, neste caso, entendemos que não é bom falar em prescrição. Entendemos que o melhor é dizer que não há prescrição desse direito. Só que essa opinião do professor José Osório Azevedo Júnior, data máxima vênia, não se coaduna com o sistema. Porque a regra no nosso ordenamento é a da prescritibilidade. Porque é uma regra que atende à segurança jurídica. Os casos de imprescritibilidade que nós temos são excepcionais. E vem previsto aonde? Não é no Código não, sabe onde é? Constituição Federal. Constituição Federal. Vamos pensar, e não é minha matéria, então me perdoem algum equívoco, eu falo rápido para não errar muito. Quando nós temos o direito penal, os casos de imprescritibilidade, da pretensão punitiva, vêm taxativos. Lá. Se eu não me engano, é racismo, né? E crimes contra a segurança do Estado. Se eu não me engano, posso estar bem enganado. Mas são 2 casos de imprescritibilidade. E no caso de ação com natureza civil,
Só há um caso que eu conheço de imprescritibilidade. Vem previsto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, que é a ação para que o Estado ressarça de danos causados ao erário, por ato de improbidade administrativa. Nos demais casos, a prescritibilidade é a regra no sistema. Como fugir dela? E aqui eu invoco o magistério do professor paraibano Agnello Amorim Filho. Agnello Amorim Filho. O professor Agnello Amorim Filho escreveu um artigo que, na minha opinião, foi revolucionário. Em 26 páginas, o professor Agnello Amorim Filho revolucionou o estudo da pressão e da decadência. E por que eu digo que ele revolucionou? Porque ele simplesmente conseguiu, de uma maneira científica, estabelecer a distinção entre prescrição e decadência. Eu vou falar com vocês em 5 minutos sobre isso, porque é fundamental para que vocês entendam o problema aqui. O professor Agnello Amorim Filho queria um critério científico. Até então nós tínhamos critérios práticos. O professor Agnello Amorim Filho partiu da seguinte lógica. Disse Agnello Amorim Filho: eu preciso zarpar de uma base segura. O que é indisputável em matéria de pressão e decadência? A sua função. Ninguém discute que o fundamento, tanto da prescrição quanto da decadência, é a segurança jurídica. O evitar-se que o poder de um mude a situação jurídica de outro. Essa é o fundamento básico, tanto da pressão quanto da decadência. Alguns autores, com pena certeira até em alguns pontos, dizem o quê? Que tem uma função punitiva da negligência, mas ninguém duvida que o fundamento primordial é a segurança jurídica. E o professor Agnello Amorim Filho diz: pois bem, via de regra, a pressão e a decadência são suscitadas em âmbito de ações judiciais. Eu preciso estudá-las à luz da ação judicial. E pegou aquela classificação de Chiovenda, aquela tríplice classificação de Chiovenda, que separa as ações em ação meramente declaratória, ação condenatória e ação constitutiva. Pensemos, quando eu tenho uma ação meramente declaratória, o que eu viso é simplesmente, meramente, puramente, somente a declaração de uma situação. Somente a declaração. Agora, quando eu estou diante de uma ação condenatória e de uma ação constitutiva, eu gero uma modificação no mundo. A ação condenatória modifica, a ação constitutiva modifica. Modificam de formas diferentes, mas modificam. O que a ação condenatória é? E aqui está todo o segredo do gênio de Agnello Amorim Filho. A ação condenatória serve de veículo de uma pretensão. E quando nós estamos em matéria jurídica, em ciência do direito, nós precisamos ser precisos. Os termos têm um significado. Se eu dissesse a vocês: nossa, pretendo viajar no feriado, eu fui científico? Não. Mas não falei nada errado. Quando eu falo pretensão em matéria jurídica, eu digo o quê? Poder de exigir uma prestação. Pretensão é sinônimo de poder de exigir prestação. Prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Na ação constitutiva eu não veiculo pretensão, porque eu não peço nada ao outro. Eu faço. Eu tenho direito potestativo. Ou, numa linguagem mais técnica, um poder formativo. Então não há pretensão. Eu crio, modifico ou extingo uma dada situação jurídica. E Agnello Amorim Filho chama atenção para o seguinte ponto. Por que a ação meramente declaratória é chamada de meramente declaratória? Sabe por quê? Porque as outras duas também são declaratórias. A diferença é que a ação meramente é meramente. Eu vou provar para os senhores. Notem que coisa genial. Eu realizo uma compra e venda de um aparelho celular, por exemplo. O sujeito diz: Maurício, eu só vou ter para te entregar daqui 15 dias. Eu dou o dinheiro, volto lá, daí 15 dias para buscar. Ele diz: eu não vou te entregar. A ação que eu moverei será uma ação condenatória. A sentença do juiz tem a seguinte estrutura. Sempre, fulano deve o celular, vírgula. Condeno a entregá-lo. Sim ou não? Nessa primeira parte, fulano deve o celular, que carga que eu tenho? Uma carga declaratória. Uma carga declaratória. Seguida de uma carga condenatória. Agora, suponhamos que eu fosse casado
e minha esposa se cansasse de mim e fosse pedir o divórcio. A ação de divórcio faz o quê? Declara que a coisa vai mal, condena o casamento ao fracasso ou extingue o casamento? Extingue o casamento. Então ela tem natureza constitutiva negativa. Olha como é a sentença do juiz. É caso de divórcio, vírgula. Declarou ou não declarou o divórcio? Declarou ou não declarou? Divorciem-se. Notem, quando o juiz diz fulano deve o celular, vírgula, ele não gerou nenhuma modificação no mundo. A modificação vem quando ele diz entregue o celular. Quando o juiz diz é caso de divórcio, eu continuo de mão dada com a minha esposa. Não mudou nada. Quando ele diz divorciem-se, houve a mudança. Quando a ação é meramente declaratória, não há qualquer alteração no mundo. Notem, eu digo, o documento do João é falso. O documento do João é falso. Quando eu digo o documento do João é falso, o documento dele era verdadeiro e ficou falso ou sempre foi falso e eu apenas declarei? Sempre foi falso. O documento é verdadeiro. Sempre foi verdadeiro ou tornou-se verdadeiro? Sempre foi. A declaração refere-se ao que foi. Então ela não gera insegurança jurídica. E aqui eu invoco a lição do professor de lógica das arcadas, né? Professor Lauro Café Alves. O professor Lauro Café Alves diz o seguinte: se ao bater na razão a lógica não repercute no coração, então há de ser abandonada. E aqui a lógica bate na razão e repercute no coração. Nós podemos formular a lição do Agnello Amorim Filho de maneira silogística. Acompanhe comigo. Prescrição e decadência servem para garantir segurança jurídica. A ação meramente declaratória não coloca em risco segurança jurídica. Logo, ela não prescreve nem decai. Ora, a prescrição e a decadência, claro que eu estou explicando de maneira apertada e sintética, pelo tempo que nós temos. Obrigado. A prescrição e a decadência são os remédios contra a insegurança. Ora, eu só aplico o remédio onde o remédio é necessário. Se a ação meramente declaratória não gera insegurança, sem sombra de dúvida, não haverá sequer prescrição ou decadência. Tá claro? Quando nós falamos da ação condenatória, nós temos um problema, né? Em Roma, no princípio pré-clássico, e eu falo rapidamente disso, no período, não falei princípio, no período pré-clássico, as ações eram perpétuas. O que acontece, né? Nós não tínhamos uma divisão exata entre direito e divindades, aquela coisa toda, tal. Os romanos aqui inauguraram isso. A justiça era confundida com a deusa. Como que eu posso gerar extinção de um direito relativo a uma deusa? Mas o espírito prático dos romanos logo viram que a perpetuidade gerava problema para o tráfego negocial. E criaram um instituto, a chamada prescriptio, que, entre outros institutos, deu origem à nossa prescrição. E os romanos vinculavam a prescriptio a chamada actionata, nascimento da ação. O que diziam os romanos? Violado o direito, nasce para o titular a ação, a qual se extingue pela prescrição. Então, em Roma, a prescrição, dizia-se, extinguia a ação. A prescrição extingue a ação. Muitos de nós aprendemos dessa forma. A prescrição extingue a ação. Só que isso está, no mínimo, desatualizado desde a década de 50. Pasmem os senhores, do século retrasado. Em 1850, dois juristas alemães, Winscheid e Mütter, polemizaram acerca da noção de pretensão. Anspruch, né, no direito alemão. Polemizaram. E eu vou resumir, evidentemente, a polêmica. Chegaram à seguinte conclusão. Estamos errados. Não é a ação que prescreve. A ação consiste em provocar o Estado. Essa, meus amigos, não se extingue nunca. E é aí que nasceu o processo civil. A autonomia do processo civil nasce com Winscheid e Mütter, com essa polêmica. Veja, o que é a ação? Nós dizemos direito público subjetivo de exigir a tutela jurisdicional. Então, se eu, num surto, entro com uma ação pedindo que essa sede da OAB seja registrada em meu nome, o juiz vai dizer o quê? Interdite-se, prenda-se. Mas ele vai dizer, não vai? Ele vai dizer. Então eu provoquei direito de ação, eu tive. Eu não tive o direito material. Então o que se extingue? Disseram Winscheid e Mütter. A pretensão. Que é o poder de exigir que outrem dê
faça ou se abstenha de fazer alguma coisa. A pretensão é o poder de exigir uma conduta. Para que a minha conduta fique livre, a pretensão do outro se extingue. A pretensão do outro se extingue. Então a prescrição é um instituto, e nós podemos dizer isso com segurança, desde Roma, funcionalizado a extinguir a pretensão, que é o poder de exigir o bem da vida. Notem os senhores, a prescrição é o poder de extinguir, aliás, me perdoem, a prescrição extingue o poder de exigir a prestação. Prescrição, então, extingue pretensão. Nós só temos pretensão em ação condenatória. É só em ação condenatória que eu peço dar, fazer ou não fazer. Ora, se a prescrição extingue a pretensão e somente as ações condenatórias veiculam pretensão, somente as ações condenatórias sujeitam-se à prescrição. E Agnello Amorim Filho chama atenção para que nós tomemos cuidado. Ele diz o quê? O que ele diz? Cuidado, porque a nossa vontade é dizer, então a ação constitutiva sujeita-se à decadência. Cuidado. Diz Agnello Amorim Filho. As ações constitutivas, em regra, não terão prazo de exercício. Só terão quando a lei disser que tem. E está certo. Imaginemos que eu fosse casado, naquele exemplo que eu dei, há 50 anos. Minha mulher chega para mim e diz assim, Maurício, eu quero o divórcio. Eu digo, nós estamos casados há quanto tempo? Ela de 50 anos. Eu digo, então decaiu. Pega uma cerveja para mim lá. Teria sentido? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, nem toda ação constitutiva está sujeita a prazo. Mas as ações constitutivas que estiverem sujeitas a prazo, estarão sujeitas a prazo de que natureza? Decadencial. Ora, se eu não tenho pretensão, eu vou aplicar o remédio contra a pretensão? Não. Se eu não tenho pretensão, fatalmente eu não terei prescrição. Eu aplico outro remédio, que é a decadência. Quando? Quando a lei estipular prazo. Feita essa base teórica breve, eu posso começar a discutir com vocês essa questão do prazo. Veja, para a doutrina esmagadoramente majoritária, minha professora de português dizia assim, não existe, é errado falar maioria absoluta, grande maioria, porque ela diz toda a maioria é grande. Mas isso, na verdade, não está 100% correto. Ortograficamente, sem reparos. Mas é claro que, na informação, uma maioria de um só é diferente, qualitativamente, de uma maioria de 99%. Então nós precisamos fazer e eu faço subverto essa máxima da ortografia e digo, a esmagadora maioria da doutrina diz o quê? A ação é de obrigação de fazer. O quê? Outorgar a escritura. Se a ação é de obrigação de fazer, sujeitar-se a que prazo? Prescricional, de 10 anos. Porque não tem prazo explícito, 10 anos. Agora veja, é lícito esse entendimento? Pela minha exposição, vocês já devem entender qual é meu posicionamento. Ora, se ele já adquiriu a propriedade quando ele pagou a última prestação, a ação vai fazer o quê? Declarar que ele adquiriu. Se a ação é declaratória, a ação tem prazo? Não. Não prescreve nem decai. Então, esse meu sistema de exposição permite concluir que a ação de adjudicação compulsória não prescreve, não decai. Não porque não convém que prescreva ou não decaia. Porque conveniência não é ciência, é conveniência. Mas por quê? A lógica demonstra que aquela ação, naquele caso concreto, tem natureza declaratória. Eu declaro o que já houve, que foi a aquisição. Quando? Quando daquele último adimplemento. Os senhores concordam? Os senhores entendem? Não precisam concordar, né? Evidentemente. Mas entendem o que eu quis dizer? Eu tenho uma visão, é até um pouco infantil, mas eu queria dividir com vocês. Lembra daqueles desenhos animados? Em que a personagem fica presa pela corda e a corda vai estourando assim, ó. Sabe? O compromisso de compra e venda é mais ou menos assim. Imagine um barbante. O barbante não é formado por vários fiozinhos? Cada parcela é um fiozinho que eu solto. Quando eu pago a última, eu termino o barbante. Não há nada mais que nos ligue. Então eu declaro aquilo que aconteceu naquele momento passado. Tudo bem?
Para encerrar, e já vou encerrar, eu gostaria de falar com vocês de 2 pontinhos aqui, né? Aqui é bonitinha essa decisão aqui. Ela é uma decisão que ela é política. E quando eu digo que é uma decisão política, eu não faço nenhuma crítica, porque é ilusório achar que não cabe ao judiciário fazer política social. Cabe. Aqui nós temos o seguinte problema, né? Houve um compromisso de compra e venda e os sujeitos estabeleceram cláusula resolutiva expressa. O que é essa cláusula resolutiva expressa? Chamada também de cláusula comissória. A cláusula comissória é um problema, né? Porque em direitos reais ela significa algo que a nulifica. Só para ficar claro, em direitos reais, cláusula comissória significa o quê? Nos direitos reais de garantia, permite-se ao credor ficar com a coisa caso o pagamento não seja efetuado no prazo. Isso é nulo. Cláusula comissória é nula. Quando nós falamos em matéria contratual, cláusula comissória expressa, ou cláusula resolutiva expressa, consequentemente comissória, permite o quê? Dar por encerrado o contrato no imediato momento do inadimplemento. Então eu posso considerar essa cláusula desde que eu a faça constar expressamente. Então o que aconteceu no caso concreto? O sujeito firmou um compromisso de compra e venda e estabeleceu a cláusula comissória expressa. Estabeleceu a cláusula comissória expressa. E há uma disputa na doutrina, eu até dei uma legal opinion para um famoso clube de futebol aqui, em São Paulo, sobre o seguinte: quando há cláusula resolutiva expressa, eu preciso de pronunciamento jurisdicional? Preciso ou não? Então, é o problema, né? Não. Mas preciso. Eu não preciso nem... Vocês são advogados? Vocês são advogados, vocês entendem essa frase ambígua. Não preciso, mas eu preciso. O que significa dizer isso? Por lógica, não. Mas o judiciário, no mais das vezes, a exige. O que acontece aqui? O caso foi o seguinte. Comprador e vendedor celebraram o compromisso de compra e venda e consignaram a cláusula resolutiva expressa. O sujeito não pagou. O sujeito não pagou. O vendedor entrou com ação de reintegração de posse, dizendo que aquela posse passou a ser injusta. Passou a ser injusta. Certo? E pedia a reintegração. O que o judiciário disse? STJ. Você precisa entrar com a ação, rescindir o contrato, que em termos mais técnicos seria resolver o contrato, né? Para que opere a cláusula. Só então você teria a posse e ele seria considerado esbulhador. Então, olha, caso os senhores façam o compromisso de compra e venda, e aqui vai uma dica, coloque, escreva, embora o judiciário resista, nós temos que nos precaver. Conste o seguinte, que o não pagamento torna a posse precária. Torna a posse precária. Tá certo? Cuidado com o erro técnico que as pessoas cometem, é feio. A posse do comprador, no compromisso de compra e venda, não é precária. A posse do locatário não é precária. O que é posse precária? Posse precária é a posse de quem recebeu a coisa com o dever de posteriormente restituí-la. Quando ele recebe a coisa, a posse dele é perfeita, é justa. A posse se converte em precária quando eu peço a coisa e ele não me entrega. Deu para entender? Então a posse do locatário não é precária, a posse do compromissário e comprador não é precária. Ela pode vir a ser, mas não é. Deu para entender? Então diga que ela se transformará em precária, se tornará precária. Tá? Porque aí você abre o flanco para uma eventual ação. Mas saiba que o STJ tem exigido aí a ação para resolver o contrato. Anotem, quem quiser, o julgado. Tem vários, tá? Eu estou dando só o paradigma. RESP 620.787 São Paulo. O relator é o eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Tá certo até aqui, meus amigos? Então, eu encerro por aqui a minha exposição. E abro para que nós conversemos. Eu acredito que esse é o momento mais rico
que é o momento em que nós trocamos ideia. Peço licença para os senhores para sentar e estou integralmente à disposição de vocês aí pelo tempo que necessitarem. Obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza.